Vamos abrir em Provérbios, capítulo 24, versículo 11. Um versículo para tirarmos o nosso tema nesta manhã. O tema que temos que abordá-lo. O tema que ainda não concluímos, o Evangelho de Marcos. E o próximo tema é assim um bocadinho pesado, mas vamos ter que abordá-lo, que é o divórcio e o casamento, ok? Mas lá vamos, fica para depois da campanha evangelística, amém? Mas é bom nós também termos luz e a palavra do Senhor sempre nos ilumina na medida que precisamos de restauração, precisamos de aperfeiçoamento e acreditamos nos milagres de Deus. Provérbios capítulo 24, versículo 11, e aqui um desafio para nós. É um desafio para nós. Não somente para esta semana que temos uma campanha de evangelização, campanha evangelística, mas é um desafio para nós a cada dia. Diz assim: livra os que estão destinados à morte e os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Vamos ler outra vez? Podemos ler nesta versão? Está a passar? Não. Para a semana vai passar. Livra os que estão destinados à morte e os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Às vezes nós não podemos, mas tentamos. Amém? Outra tradução diz assim, no mesmo texto: se puder, salva os condenados à morte, ajuda os que são levados para o suplício. Amém? Irmãos, ajuda-os. E a melhor ajuda que nós podemos dar é levar o Evangelho, que é poderoso para transformar vidas. Amém? Irmãos, o grande propósito de Jesus ao vir a nós, amém, foi trazer-nos a salvação. Ele veio para dar a sua vida na cruz do Calvário. Ele veio buscar e salvar aquele que se havia. O homem tinha-se perdido. O homem sem Deus está perdido. O homem sem Deus está, na verdade, caminhando com os seus olhos fechados, como que vendas, como que andar a tatear. Não está vendo para onde está a ir. Quando cheguei aos 50 anos, alguns dias atrás, como eu tenho cabelo preto, não é? Ninguém nota. Toda a gente pensa que eu tenho 30. Mas graças a Deus, diz que aqueles que buscam o Senhor renovarão as suas forças, amém? Mas uma coisa que eu fui dando por mim, entre outras, para além dos ouvidos, que já vem há algum tempo a perder um bocadinho da audição, é os olhos, né? Os olhos. Começamos a perder um bocadinho a visão. E começamos já a ver menos, Lembro-me quando era jovem, tinha e tenho uma mini Bíblia com letra muito pequenina. Aquilo era fantástico, uma Bíblia que punha-se no bolso, completa, e lia aquilo com muita facilidade, sem óculos, né? Depois, aos 30, já fui comprar uma Bíblia de letra gigante e tem sido assim. E agora já tem que ser com óculos. Às vezes, letra gigante e com óculos, não fica baixo, né? Mas a verdade é que muita gente à nossa volta tem os seus olhos baços, não está vendo para onde é que está a ir, não está vendo o caminho, na verdade, que está a percorrer e precisa de luz, precisa de direção, precisa que alguém os guie, precisa que alguém os ajude. E nós somos chamados a esse propósito. Amém? Como filhos de Deus, amém? Nós somos chamados a evangelizar. O que é evangelizar? É levar o Evangelho das boas novas àqueles que estão à nossa volta. Amém? Irmãos, e devemos o fazer porquê? Irmãos, há muitas razões pelo qual nós devemos fazer, mas acima de tudo devemos evangelizar por gratidão ao Senhor. Amém? Gratidão por aquilo que Ele fez na nossa vida. Amém? Mais ainda, por amor ao próximo. Amém? Por amor ao próximo, cumprindo um novo mandamento. Amém? Amar o próximo como a nós
mesmos. Este é o grande novo mandamento que o Senhor vem nos dar no Novo Testamento. Amém? Enquanto no passado eles agarraram-se muito olho por olho, dente por dente, esta lei vem lá dos caldeus, que não é uma lei de Deus, mas eles fizeram de sua lei. Mas, irmãos, nós agora temos uma nova lei. Amém? Que é a lei do amor. E quem ama, dá. E alguns não querem dar nada. Ficam fechadinhos, só querem para si, são egoístas. Livra os que estão destinados à morte. Este é o caminho do ímpio, este é o caminho do homem que está cego, porque o diabo tem cegado os seus olhos espirituais. Que o Senhor nos possa abrir os nossos olhos, o nosso entendimento. Amém? Para que possamos não somente ver a nossa vida, mas olharmos à nossa volta. Jesus disse, vede, olhem, os campos que já estão brancos para a ceifa. Às vezes passamos pelas pessoas e não as vemos. Esta semana a minha filha, a Paula falou na quarta aqui, na terça-feira ela está fazendo agora aulas online e teve uma folgazinha, não houve aula na terça, ou ela não teve aula, ou já tinha o trabalho feito, ou qualquer coisa assim. Então dizia, hoje vou à praia. Então pegou no autocarro, comprou um bilhete e foi para Setúbal. Amém? Chegou lá à estação, encontrou lá uma senhora em desespero, porque um filho tem problemas diabetes, iam cortar uma perna. Então, a mulher estava ali em desespero a falar, ela ao telemóvel ali em desespero, e ela ouviu aquela situação. E ela aproximou-se, olha, desculpe lá, mas ouvi a conversa, posso orar por si? E a senhora aceitou a oração. E estiveram ali a falar, uma mulher riquíssima, com casas em Miami, mas desesperada. Mulher portuguesa. Hein? Também há portugueses com casas em Miami, não sabia, mas já. Amém. Desesperada. Mas ela estava disposta. Ela precisava de uma oração. Ela precisava de conforto. Irmãos, o Senhor tem que abrir os nossos olhos. Há muita gente à nossa volta. Precisa de uma oração. Precisa de um conforto. Precisa de uma palavra. Que o Senhor nos possa abrir os nossos olhos também para vermos. Porque não são muitas vezes eles que estão cegos. Nós muitas vezes também estamos cegos. Estamos vivendo uma vida virada para nós mesmos. Para o nosso umbigo, para o nosso calo que nos dói. Mas vamos andando mesmo com ele a doer. Porque no mundo temos aflições. Mas enquanto este problema não resolver na minha vida, não posso ajudar outro. Falei uma vez a alguém, pastor, como é que eu vou falar se eu tenho este problema, se ainda tenho esta doença? Olha, o Senhor está fazendo. Paulo orou. Nós não sabemos as doenças que Paulo tinha, mas diz que tinha um espinho na carne, não sabemos bem se era um problema ocular, se é o que era. Mas a terminar, ele orou, muita gente foi curada, até ressuscitou pessoas e tal. Não é? Mas ele tinha também os seus problemas. Timóteo é alguém da mesma forma, também Deus certamente usou lá na igreja de Éfeso como pastor, ainda jovem, mas Deus usou, mas Paulo, na altura, olha, beba uma pinguinha, está bem? De vinho, por causa das tuas constantes enfermidades. Amém? Mas não deixa de ser um pastor, um servo de Deus, usado por Deus. Amém? Irmãos, digo-vos isto para que a mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo. Muitas vezes temos algumas dificuldades e o diabo muitas vezes se agarra a essas coisas para que nós não possamos cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Então, a evangelização é uma responsabilidade de todo crente. Mateus 10, 7 e 8 diz-nos assim: e indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demónios, de graça recebeste, de graça dai. Eu pergunto aqui, eram todos perfeitos estes apóstolos? Eram perfeitos? Acreditaram sempre? Falaram sempre a verdade? Mas Deus usou-os, ainda com as suas imperfeições.
Aquele que em nós começou uma boa obra, Ele vai continuar. Mas não espera estar perfeito para começar a cumprir o propósito de Deus, porque a perfeição é aonde? É no céu. A perfeição é no céu. E quando chegarmos lá, o trabalho já está todo feito. Ali é só louvar o Senhor. Claro, vamos ter outra dimensão de serviço, mas este é muito importante. Ele conta contigo e conta comigo. Amém? Diz, e indo, pregai. Este indo é algo que é contínuo. Nem para fazer só uma vez. E indo, e na vossa vida, no dia a dia, indo. Né? Como é que vai? Vai indo. Né? O português diz, vai indo mais ou menos, mas vai indo. Né? Vai indo ou não vai? Então, enquanto vai indo, dê testemunho do Senhor. Amém. Não fique para trás, está bem? Esta importante responsabilidade foi confiada a todos aqueles que nasceram de novo. Abra comigo a Bíblia, 2 Coríntios 5, 17, e vamos ler até o versículo 20. Porque muitas vezes isolamos o 17 do restante, do que está para a frente. Né? Assim que, quase todos, eu estou sempre a falar este versículo, certamente que se conhecem já de cor e salteado, como diz aqui. Assim que se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nascemos de novo. O passado fica para trás, fomos perdoados, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas agora não termina aqui, à espera do comboio para o céu, à espera da carruagem de fogo do Elias para ir para o céu. Não. Tudo se fez novo e agora continua. E tudo isto provém de que Deus nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando os seus pecados, e pôs em quem? Estão lá? Não está. Mas estão, deviam estar. E pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós, através de nós, rogasse, falasse com as pessoas, né? Rogamo-vos, pedimos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Rogamos, é um pedido, na verdade, com veemência, é um pedido, na verdade, de coração. Quando a gente vê alguém que está mal, né? Às vezes encontramos pessoas que estão doentes e são preguiçosas, é fazer a medicação. Já encontraram alguém assim? E depois, dói-me isto, dói-me aquilo. Uma vez uma senhora, minha irmã, como é que os crentes são desobedientes? Mas pronto, devemos obedecer a todas as autoridades, e o médico eu acho que é uma autoridade, é ou não é? Pronto, nem todos estão convencidos. É dizer, pois, toma aqui, tenho aqui um problema, então uma grande aflição, grande inchaço, mas ok, dor, problema de rins, grave, grande infecção urinária, mas não sei o quê. Irmã, bebe água. Eu não gosto de água. Eu não posso usar com a tua história. Irmãos, e a gente às vezes temos que dizer, por favor, beba água. Por favor, cumpra a medicação. É para tomar de manhã, à tarde e à noite. Então, cumpra a medicação. Tome. Às vezes está um familiar, não tomo nada, eu é que sou o meu médico. Muitas vezes já sei uma idade, já temos muita experiência, eu que sou o meu médico, eu que sei. Pois, é verdade, graças a Deus também sabemos alguma coisa. Mas, às vezes estamos doentes, estamos mal, porquê? E a gente chega lá, os filhos mais novos, os netos, por favor, avó, toma aqui o medicamento, a hora que é uma caixinha, a gente vai comprar uma caixinha para saber a hora, não se esquecer. Sabe, eu já estou com uma caixinha também lá na minha mesa de cabeceira. Porque há dias que já não me lembro se tomei, se não tomei, e agora já tive que comprar uma caixinha. É da idade, amém? Tome lá, por favor. Que a gente quer ver aqui connosco mais anos. E aqui muitas vezes é exatamente isto. Por favor, desperta. O Senhor te ama. Vem para... Olha, temos que rogar. Porque isto mostra interesse pela vida da pessoa.
Mostra interesse pelo seu bem-estar. Mostra que há uma solução para aquela tristeza, para aquela angústia, para aquela insônia que não para, para aquela atormentação que a pessoa está a viver. Jesus Cristo é aquele que dá. Amém, amém. Ele nos dá paz. Ele quer e continua a ser o nosso príncipe da paz. Vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos, eu vos ouvirei. Ele quer continuar a trazer alívio às nossas vidas, às pessoas que estão à nossa volta. Vivem então, na verdade, muitas vezes afogadas em problemas, em dificuldades, uma mente completamente, muitas vezes, emaranhada de tantos problemas e já nem conseguem raciocinar direito. Então nós rogamos, queremos o bem para as suas vidas. Será que a gente não quer o bem para os nossos vizinhos? Será que a gente não quer bem para as pessoas que nós conhecemos no dia a dia? Eu acho que devemos até querer o bem para aqueles que não conhecemos. Oramos pela Guiné, que não conhecemos lá ninguém, a não ser o pastor Paulo Durão. Aquele dia 26 vai estar aqui à noite já chega 25, 26 já vai estar aqui na campanha, amém? No 28 não vai estar, mas no 26 já está. Mas desejamos que o Senhor abençoe lá as almas lá na Guiné, mas nós não as vemos. E depois aqui esquecemos estas que nós vemos, estão à nossa porta, e essa pessoa é muito esquisita. Essa pessoa vai lá na bruxa, essa pessoa, pois são esses que precisam mais ainda. Eu estou aqui, estou no Evangelho, porque a minha tia era médium. Porque a minha tia entrou em desespero com ela própria, porque, entre aspas, ela ajudava tanta gente e ela não se conseguia ajudar ela própria. Ela chegou à conclusão que era uma falácia, que o inimigo estava a usá-la. Irmãos, quantas dezenas de pessoas eu conheci procurar a minha tia para ajuda espiritual. Irmãos, mas a minha tia era mais sofrida do que elas todas. Mas um dia ela foi ouvir o Evangelho, foi liberta daquele espírito. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Há quantas pessoas dizem, não, fulano tal não que é bruxa, fulano tal não porque é médium, fulano tal não porque é não sei o quê, fulano tal não porque tem lá uma casa de prostituição. É o negócio dele. Irmão, o Senhor liberta. A igreja não é um lugar dos santinhos. Não foi isso que Jesus veio chamar. Ele veio chamar os doentes. A gente à nossa volta que é doente. E a gente vai à procura dos santinhos, mas nunca vai conseguir trazer nenhum santinho aqui. Porque esses estão muito bem. Pensam que estão bem. Porque, na verdade, não é um justo nenhum sequer. Todos estão mal diante de Deus. Mas que o Senhor nos ajude. Então, a evangelização é um mandamento. Mateus 28, 19 e 20 diz, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós vamos, mas nunca vamos sozinhos, porque o Senhor vai conosco. Amém? Esta é uma obra que é feita em cooperação com o Senhor, é feita em cooperação com o Espírito Santo. Amém? Marcos 16, 15 a 18, conhecemos perfeitamente estes versículos também. Mandamento do Senhor, e disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Todas as criaturas. São desde as mais bonitas até as mais feias. E hoje em dia, para ver pessoas feias, não é preciso ir muito longe. Alguns até tatuam a cara, já põem chifrinho aqui e tudo. E as orelhas, mas que parece não sei o quê. Já não são abanicos sequer, porque aquilo agora que o ar entra para um lado e sai para o outro. Aparece umas rodas de caminhão. Mas eles precisam de Jesus também. Faz parte de toda a criatura. Aleluia. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Sabe uma coisa? É ou não é mandamento do Senhor? Então os mandamentos são para ser obedecidos. Ide, vão. Não fiquem voltados para vocês mesmos.
abrem os olhos e vejam as pessoas que estão à vossa volta, que precisam da boa nova do Evangelho. Amém? Mas Paulo vai ao ponto de dizer que a evangelização é uma obrigação. Ele sente-se obrigado. 1 Coríntios 9,16 diz assim: porque se anuncia o Evangelho, não tem que me gloriar. Olha, já falei a tantas pessoas. Para lá com essa propaganda pessoal. Pode trazer isso assim, irmão, falei com uma pessoa assim, assado, vamos orar. Amém. No culto de oração, nós vamos orar por essas pessoas que você falou. Não temos que nos gloriar. Paulo falou a centenas, a milhares de pessoas. Deus deu-lhe oportunidades, Deus lhe abriu portas. Ele diz, eu não tenho que gloriar por isso. Sabe porquê? Que ele diz que não tem que se gloriar? Porque isso é obrigação de todos nós. É o que está aqui. Diz assim, pois que me é imposta esta obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Amém? Ai de mim. Ele sente... Hoje ainda não falei a ninguém. Hoje ainda não tive a oportunidade. Né? Como o célebre pregador inglês, Senhor, dá-me almas, senão eu morro. Senhor, dá-me almas. Amém? A questão não somos nós, são as pessoas. A questão não está que eu falei a tantas pessoas. A questão está se chegamos a elas com a mensagem poderosa, transformadora ou não. Porque o que está em causa não sou eu, não é o meu serviço, não é a minha atitude de evangelização. Essa é uma obrigação, mas o que está em causa são pessoas que estão indo para o inferno. Livra os que estão destinados à morte e os que são levados para uma matança, se os puderes retirar. Esta é a palavra. Livra-os. Faz a tua parte. Desperta. Amém. Devemos ser fiéis. Amém? É a responsabilidade de todo o crente fiel. 2 Timóteo 4, 1 e 2. Tu, pois, meu filho, Paulo fala de uma forma calorosa com Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia ou partilha a homens fiéis, que sejam idóneos, para que também partilhem, para que também ensinem outros. Homens fiéis, mulheres fiéis. És tu fiel a Deus? Então a evangelização é um dever de todo aquele que é fiel. E nós queremos ser fiéis ao Senhor. Amém? Que o Senhor nos possa ajudar. Mas também, irmãos, de alguma forma podemos dizer que é um privilégio que nós temos. Partilhar do amor de Cristo é um privilégio. Algo que os anjos ansiavam poder também partilhar, não é? Mas é dado a nós, homens e mulheres, porque nós experimentamos uma salvação. O anjo não experimentou salvação nenhuma. O anjo conhece o Senhor melhor do que nós, isso não há dúvida que sim. Os anjos conhecem o Senhor, mas levar alguém a Cristo, levar alguém, na verdade, a dar testemunho da salvação é alguém que experimentou uma transformação na sua vida. Alguém que experimentou um antes e um depois. Porque há sempre um antes e depois. Mesmo que nascemos na escola dominical, entre aspas, há um antes e um depois. Porque há um dia, aquele dia, mesmo em criança ou adolescente, há aquele dia em que Deus fala a nossa vida e que Jesus começa a fazer sentido para nós e que fazemos um compromisso com Ele. Há um antes e depois. Mateus 10, 32 diz, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Amém? Vamos confessar Jesus. Amém?
Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, não é fácil, mas o Senhor vai recompensar. Há um texto maravilhoso que nos fala sobre isso. Todos nós conhecemos Salmo 126, versos 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas. Muitas vezes entramos num campo desconhecido. Não sei se vocês já tiveram a experiência, acredito que sim, de estar noutro país. Eu, quando vou a outro país, fico um bocadinho receoso, porque não conheço as leis do país. Não é? Aconteceu quando estivemos na Venezuela, muitas vezes quando entrei em Espanha. Porquê? Porque aqui nós conhecemos as leis, estamos à vontade, sabemos como, não é? Quando nós estamos a viajar noutro país, somente conduzir carro ou outro tipo de situações, muitas vezes ficamos um pouco a medo. Será que eu vou transgredir alguma lei que eu não conheço? Não é? Ficamos com medo de sermos apanhados em falta, né? Num país estrangeiro, né? Em alguma transgressão que possamos cometer, que nós muitas vezes possamos fazer até ignorantemente. E andamos sempre com aquele espírito de receio. Sair para levar o Evangelho, muitas vezes faz-nos... Eu sinto esse receio quando vou a outro país conduzir ou coisa assim. Porquê? Porque estamos a entrar num território que nós muitas vezes não conhecemos as pessoas, não sabemos a reação das pessoas. Mas às vezes é doloroso, é um pouco angustiante e às vezes a reação das pessoas não é a melhor. Mas diz aqui, o que semeia em lágrimas, com alguma dificuldade, com algum receio, com alguma intranquilidade. Lembre-se, o Senhor está consigo. Amém? Ele está sempre connosco, mesmo em terrenos que a gente não conhece, mesmo em situações que nós não conhecemos. Ele está sempre connosco. Às vezes é doloroso, as pessoas não nos aceitam muito bem. O que semeia em lágrimas, eles vão colher, eles cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, andando, amém? Este andando significa que é uma coisa que é progressiva, amém? Andando não é uma coisa que dá um passo e volta atrás, é caminhando, é seguindo em frente. Amém? Não desistindo, andando e chorando. Aquele não recebeu, ficamos tristes. Aquele precisava e não recebeu, ficamos tristes. Mas a mensagem fica, a semente fica. Há uma coisa fica. Diz lá, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Lembram, há algum tempo atrás, o pastor Carlos Fontes foi também pastor numa igreja onde nós pastoreamos, lá em Mirandela. Ele estava visitando uma igreja nas Caldas da Rainha, por acaso uma igreja batista, e a determinada altura vem um senhor falar com ele e diz assim, você não se lembra de mim? Assim, não estou a ver. Eu era fulano tal, um dos terroristas da escola secundária de Mirandela. És tu. Sim, na altura ele não queria saber nada, fazia a vida negra que é a aula de moral, mas alguma semente ficou. Anos depois a semente germinou e hoje é um filho de Deus. A gente não se... Sabe, a palavra de Deus, a semente é sempre poderosa. Amém. Quando ela é lançada, às vezes parece que está ali, parece que não vai dar nada, mas já sei o tempo. Eu vou confessar aqui uma coisa. Eu tinha lá um mini viveiro lá em casa, de sementes. E então pus lá umas sementes de pepino. E aquilo acabou por secar. Depois pus mais água e aquilo não dava nada. E pus no outro lado e deu semente. Agora, desta semana... caiu um bocado de água para lá, arrebentou num sítio que eu pensava que já as sementes estavam estragadas. Pensava que até as sementes já tinham apodrecido, não é? Porque já está aqui, já não pus água, não nasceu nada, não sei o quê.
irmãos, a semente, no seu tempo, às vezes inesperadamente, ela vai germinar. Cabe a cada um de nós cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Que o Senhor nos possa ajudar. Fica esta palavra, sabendo que o Senhor vai recompensar. Até um copo de água que nós damos a alguém, né, e desinteressadamente, como diz Jesus, a um destes pequeninos, não ficará sem a recompensa. Irmãos, nós não somos caçadores de cabeças. Não andamos lá fora a trazer troféus para dentro da igreja. Não. Para dizer que temos X pessoas na igreja. Não. Ficamos felizes. Há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Mas não andamos a colecionar pessoas para virem para a nossa igreja, porque a nossa igreja é a melhor igreja. Não. Nós vamos porque sentimos a sua dor, porque sentimos, na verdade, o seu desespero, a sua desorientação. Ficamos tristes vendo a sua vida estar caminhando para onde está a caminhar. Irmãos, e nós sentimos e sabemos, nós sentimos, na verdade, que aquele fim não é um fim bonito, vai ser um fim triste e trágico. E nós sabemos que temos algo que é poderoso. Paulo dizia: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. Irmãos, aleluia, de todos. E ele vai ao ponto de dizer do judeu, mas também do gentio. Ele vai ao ponto de dizer dos bárbaros. Bárbaros? O que é essa gente? Bárbaros é gente mesmo sem cultura nenhuma, né? Enquanto no tempo de Paulo, os romanos trouxeram-lhes uma cultura muito avançada, entre aspas. Temos ainda hoje pontes e estradas. Lá no norte tinha lá uma estrada, ainda uma via romana, né? Que ainda hoje duram, hein? Pontes. Criaram aquedutos, criaram tanta coisa para trazer civilização, limpeza, higiene, né? Os bárbaros não tinham nada disso. Os bárbaros comiam com as mãos. Os bárbaros não tinham higiene nenhuma. Mas sabe, quando o Evangelho chegou aos bárbaros, as suas vidas começaram a ser transformadas. Onde é que eles estão? Os países mais evoluídos da Europa. A Alemanha, Suécia, todo o norte da Europa fazia parte dessas tribos bárbaras. Irmãos, mas quando o Evangelho chega, traz transformação, amém? Muda as vidas, aleluia. Irmão, você nem sabe o que é o poder desta palavra.